Olá, pessoal! E hoje nós temos a nossa primeira convidada. Hoje vai ser um episódio diferente, em que vai ser um bate-papo real. E eu queria apresentar para vocês, para começar esse episódio, ela, que é uma mulher que eu admiro muito. Farmacêutica bioquímica formada pela Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, formação em Business High Performance, Perfil Comportamental e Coaching Integral Sistêmico pela Febracis. Trabalhou nas maiores empresas de diagnóstico e medicina, na área da qualidade e de negócios, como DASA, Fleury e Hospital Moinhos dos Ventos, e atua há quase 5 anos na sua consultoria para desenvolvimento de lideranças e negócios. E junto com tudo isso, é a mãe do Vicente. Você encontra a Luana nas redes sociais como Luana Sostrusnik. Lu, bem-vinda e obrigada por participar desse bate-papo comigo hoje. Eu que agradeço, Ana. Para mim é um prazer e uma honra estar contribuindo, trazer então conhecimentos, compartilhar com as pessoas que têm o maior interesse, nesse tema. E eu acredito que cada vez mais a gente precise se desenvolver e se adaptar a esse novo conceito que vem desde a pandemia cada vez mais sendo importante de se implantar e de se aplicar nas empresas para que desenvolva tanto os líderes quanto os colaboradores e todos saem ganhando com isso, porque essa questão, esse tema de hoje, ele é super importante para promover, então, bem-estar nas empresas, para, com isso, gerar, então, a segurança psicológica e trazer também produtividade, criatividade e inovação para o negócio. E acredito que isso é o futuro para que as empresas continuem, então, cada vez mais competitivas, mais sustentáveis e que consigam reter colaboradores, e não só reter colaboradores, mas colaboradores mais felizes, mais engajados com o negócio. E acredito muito que, desde a pandemia, a gente tem uma revolução nos modelos de trabalho, justamente porque a pandemia acelerou em 5 anos o que as empresas estavam prevendo de questões de home office, de trabalhos remotos. E como veio esse novo patamar de necessidade de elevar, então, eu digo assim, as relações para outro patamar, isso fez com que as empresas corressem muito para se adaptar cada vez mais. E a nova geração, ela já entrou, a geração Z já entrou com essa modalidade de trabalho, que são os profissionais aí por volta de 30 anos. Então, cada vez mais está sendo necessário que se desenvolva, então, esse tema que a gente vai falar hoje, sobre segurança psicológica, para que as empresas cada vez se adaptem mais, tentem, então, realmente construir essas relações de confiança com seus colaboradores, para que isso traga, então, cada vez mais ambientes, mais de clima organizacional, mais próximo com o seu gestor, mais que as pessoas sintam mais segurança de ser quem elas são, e para que elas não percam tempo aí com outras questões psicológicas que muitas vezes atrapalham a produtividade, atrasam outras questões, então que possa fluir melhor o trabalho, dando esses ambientes, promovendo esses ambientes para as pessoas e que elas consigam performar melhor, que é isso que as empresas querem, cada vez mais aumentar a eficiência da operação, a eficiência do negócio e gerar inovação, gerar criatividade, trazer aí ideias novas para que cada vez mais as empresas se tornem mais competitivas. Esse é o objetivo. É isso aí. É isso aí. Para você, como a gente não faz qualidade, não ganha produtividade sem uma boa liderança, né? E sem tudo isso que você vai falar um pouquinho aí pra gente hoje. Nada como uma pitada de experiência e propriedade para realçar o sabor dessa nossa conversa. O meu nome é Ana Bandeira e você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade com um pouquinho de humor e de leveza. E a palavra escolhida para esse bate-papo de hoje é quartel. Se a gente for olhar a definição da palavra quartel, por incrível que pareça, eu joguei no Google e eu encontrei 11 definições. É sempre assim, muito mais do que a gente imagina, né? Mas, apesar de diversas definições, algumas muito semelhantes e algumas até curiosas, como, por exemplo, eu não sabia que especificamente no estado de São Paulo existe o termo quartel se referindo à metrologia, como se fosse equivalente ao alqueire.
nunca tinha ouvido falar isso, mas que a origem da palavra quartel, ela vem do ser a quarta parte de um todo, né? Então vem do latim, de diversas outras línguas de origem latinas, que significa uma parte de um todo, né? Mas o viés que a gente vai dar na nossa conversa de hoje, é que eu queria fazer esse link para tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a ver com o uso da palavra no contexto militar mesmo, né? Que é a definição do alojamento onde os soldados ficam, né? O espaço ali dentro dentro da estrutura militar que abriga os soldados. E por falar no âmbito militar, né, tem muitas coisas dentro dessa cultura, dessas instituições, que eu acho que são muito interessantes do ponto de vista de construção coletiva. Como, por exemplo, a confiança que se estabelece entre cada um dos parceiros, né, da sua equipe. Esse é um ponto que ele é muito importante, porque a confiança ela é o alicerce, né, de qualquer relação, e principalmente de uma cultura aí, meio team-based, né, baseada em times, né. Eu sei que o Simon Sinek, ele estuda muito a estrutura militar, se não me engano é da Marinha, lá nos Estados Unidos, e ele traz diversos insights que falam sobre liderança e sobre trabalho em equipe, inspirados na estrutura militar, né. Mas toda vez que eu, particularmente, assim, penso em quartel, vem na minha cabeça automaticamente aquela visão bem estereotipada de filme, sabe? Aquela coisa de quando a pessoa entra no quartel e ela só pode obedecer, aquela coisa muito rígida, muito dura, né? Então você não pode... né? Exatamente, não pode falar, não pode contestar, e aqueles treinamentos duros, aí acordar muito cedo, né, muito treinamento e uma estrutura hierárquica, assim, muito rígida, né, muitos protocolos, e tudo mais. E é claro que assim, né, Lu, eu não tenho lugar de fala para trazer ou para discorrer nada sobre processos militares, nem como isso acontece lá dentro. O objetivo aqui não é esse, né, a linha de raciocínio em si é que o próprio termo militar ou termos relacionados a isso, eles estão ligados no imaginário popular a esse lugar de rigidez, de autoritarismo, como você falou, né, Lu? Assim, aquela tal frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso. Infelizmente. Que ficou lá no passado e que cada vez mais a gente tenta desmistificar isso, porque isso, ele paralisa talentos. Então, quando tu tem uma certa rigidez, tu fica com medo de errar, com medo de se manifestar, de expressar as suas ideias, seus pontos de vista, defender as suas opiniões. Então, toda essa questão de talentos que poderia aflorar, poderia trazer inovação. E aí, quando eu trago muito a questão de chefe, de líder, eu faço essas diferenças. Então, o chefe, ele quer que as pessoas obedeçam ao que ele está mudando. Então, existem, assim, novos líderes super disruptivos, como Steve Jobs, que falava, né, para que eu preciso contratar pessoas inteligentes se eu tenho que dizer para elas o que elas têm que fazer? Então, ele queria contratar pessoas complementares aos talentos que ele não tinha, e muitas vezes melhor que eles, e permitir que essas pessoas falhem, inclusive que essas pessoas possam até criticar alguma ideia. Elas tenham essa liberdade, então, para se expressar. Então, esse termo veio cada vez mais na segurança psicológica, de gerar esses ambientes de segurança para que as pessoas se sintam confiantes para expressar suas ideias e para compartilhar essas experiências assumindo riscos, sem medo de receber crítica, retaliação, constrangimento, de rejeição, né? Então, toda essa questão aí de consequências negativas que pode existir em função de ser um quartel. O quartel, como tu falou, é um ambiente de alta disciplina e de que as pessoas elas têm que, ali, sob uma rigidez, cumprir ordens. Não há muito espaço para inovação. Então, acredito muito que esse sistema possa ter dado certo durante alguns anos, mas a necessidade que a gente tem hoje é de sair da caixa, é de ousar, é de arriscar, é de criar essas relações mais, digamos assim, que eu possa experimentar mais para estimular a inovação. E ter um ambiente psicológico de segurança, ele constrói relações sedimentadas baseadas na confiança em que as pessoas não vão, digamos assim, correr risco de vida de levar alguma advertência ou de ser demitida, ou toda essa preocupação que existe, né, de constrangimento mesmo causado pelo erro, causado pela fala,
e tem muitas pessoas que têm medo de falar, dizendo muito sobre o medo de falar é tão grande quanto o medo de morrer, muitas vezes, justamente por causa da crítica, da rejeição que gera, digamos assim, se a pessoa foi criada num ambiente muito rígido, em que ela não tinha voz, ela sofria muitas vezes uma punição, um castigo, uma agressão física ali na hora. Então, assim, realmente essa liberdade de expressão ela vem sendo construída ao longo dos anos, porque antes só era dado voz para quem era líder, não era dado para quem era chefe, nem líder, não era dado voz para as pessoas, e as pessoas tinham muito mais medo de falar antes do que hoje. Então, cada vez mais está sendo desmistificado isso e trazendo ambientes de segurança para que as pessoas possam também contribuir. Isso gera um ambiente de contribuição, de colaboração, eu digo, porque como tu pensas que a empresa ela está aproveitando do teu conhecimento, tu se sente mais reconhecido, mais competente. Então, isso aumenta também aumenta a sensação de pertencimento, que eu sou parte dessa empresa. Então, se a empresa se preocupa comigo e também está me valorizando, eu vou me preocupar também com a empresa. Então, é uma relação de contrapartida. Então, eu acho que isso cada vez mais tem que ser trabalhado e colocado como um benefício para todos, não só para o colaborador, mas para a empresa também, né? Então, todo sai ganhando com isso. Sim, é isso mesmo, né? Então, mesmo como as instituições de saúde como um todo não sendo instituições militares, né? A gente sabe que esse pensamento de obedecer e de autoritarismo, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, permeiam algumas relações, mesmo que não seja a cultura da empresa como um todo, eventualmente a gente se depara com uma outra relação de pessoas que acabam sendo construídas nessa base, né, da rigidez e do medo. E eu acho que tudo que você trouxe, você falou um pouquinho, você já trouxe um pouco a primeira coisa que eu iria te perguntar, Lu, que seria assim, para começar do começo, né? O que é em si segurança psicológica? Você quer complementar um pouco do que você falou? Complementar um pouco. Então, como eu tinha falado em relação à segurança psicológica, ela é uma prática de gerar esse ambiente seguro, então, como eu falei, para que os colaboradores sintam uma relação de confiança entre as equipes, entre os líderes, né? Então, é uma relação que existe uma confiança para expressar ideias, para compartilhar opiniões, para, como eu falei, experiências, sem esse medo da crítica, sem medo de ter vergonha, sem medo de rejeição. Então, aquilo que eu havia falado antes, complementando, então, muitas vezes a gente tem muitas barreiras em relação a isso, por realmente ter sofrido punições no passado, e é uma questão, digamos assim, comportamental herdada da criação rígida que a gente sofreu dos nossos pais também. Então, muitas vezes a gente queria dar ideias, dar opiniões, e a gente sofria, não, é isso que eu estou mandando, e a gente não recebia nem uma resposta do porquê que a gente estava fazendo aquilo. A gente só estava fazendo porque mandaram. Então, é aquela questão, né? Porque quando a gente pergunta por que tu está fazendo isso, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu perguntava por quê 10 vezes para minha mãe, e minha mãe dizia porque sim, e aquilo nunca me convencia. Então, eu sempre fui a garota que perguntava por que tu está fazendo desse jeito? E daí as pessoas diziam para mim, mas porque sempre foi assim. E essa resposta, porque sempre foi assim, também me incomodava muito. Porque sempre foi assim, então sempre vai ser assim. Então, essa postura de ser uma pessoa questionadora, ela traz muitas reflexões que muitas vezes promovem a reflexão e a mudança e gera a melhoria. Sim. Então, quando eu trabalhava na área técnica como farmacêutica, muitas vezes eu me perguntava por que eu estou fazendo isso? Se tem um equipamento que pode fazer de uma forma manual esse trabalho que eu estou fazendo durante horas, só faltou alguém sentar, calcular, testar. Então, eu era muito de testar formas mais práticas e eficientes de fazer algo. E se eu não tivesse alguém que escutasse a minha ideia, e como nós que trabalhamos no Fleury, fomos já parte disso, ele tem uma central de ideias lá que estimula a inovação. Então, as pessoas elas tinham um ambiente seguro para expor ideias, independente da ideia ser uma ideia, digamos, boba, uma ideia que pudesse não dar certo, mas ela pode também dar certo. Então,
cada vez mais que as pessoas possam também não ter medo, não ter vergonha de expor ideias que podem gerar uma melhoria significativa. E eu andei lendo sobre essa questão de errar, que depois a gente vai falar também, porque estar aberto ao erro, estar aberto a experimentar, pressupõe que você pode também errar. Então, para inovar, para gerar mudança, a gente tem que arriscar muitas vezes. E arriscar, não tem como arriscar sem estar exposta a um erro, né? Arriscar faz parte, o erro faz parte de arriscar, errar faz parte de arriscar, né? Que é uma frase. E aí eu andei lendo muito sobre inovação. E uma curiosidade, que muita gente já deve saber, mas o post-it ele veio de uma cola errada, de um adesivo errado, que eles fizeram vários, erraram muitos de uma leva, assim, e aí eles começaram a colar os papeizinhos e anotar coisas. E aí gerou o post-it hoje um sucesso, né? Que eu amo post-it. Sim, nossa, então, adorei, adorei. É uma cola que deu errado, que gerou uma inovação. Então, muita coisa hoje que a gente tem, talvez foi feito com pessoas que não tiveram medo de errar e mesmo medo da crítica, né? Medo de perder, medo de perder tempo, perder às vezes dinheiro, mas isso é o que promove muitas vezes a inovação. A gente tem que investir também em inovar. Né? Então, acho que essa segurança psicológica, ela gera, então, isso de permitir com que as pessoas assumam esses riscos para incentivar a criatividade e a inovação, e isso constrói, então, esses ambientes de segurança psicológica, que são esses ambientes que vão trazer, de fato, melhorias, né, no futuro. Ô, Lu, então, acho que seria isso. Você comentou aí da sua mãe, né, te respondendo depois de muitos porquês, um porquê sim, de alguém ter ficado disposto a te ouvir dentro de alguma sugestão, de alguma melhoria dentro do laboratório e tudo mais. Qual você acha que é o papel do gestor dentro de um ambiente corporativo para criar esse tipo de ambiente emocionalmente saudável e seguro para que as pessoas se sintam à vontade de sugerir coisas, darem sugestões, ou de ter um melhor entendimento, como os exemplos que você trouxe, ou até mesmo de reportar, olha, errei, né? Como você deu o exemplo aí do post-it. Fico imaginando que a pessoa que colocou a cola errada, ela não teve medo, né? De falar, porque se ela tivesse tido medo e não tivesse contado para ninguém, a gente não ia ter post-it hoje. Isso mesmo. E quando eu tive essa ideia, que foi uma ideia num procedimento, num processo do laboratório que fazia um exame, eu compartilhei essa ideia com uma colega minha e eu falei exatamente para ela, por que eu estou pipetando, né? Quem não é da área transferindo a amostra com alto volume, ficando horas aqui e gastando um monte de reagente, se a gente pode talvez adaptar os cálculos para reduzir os volumes e tentar ver se a gente consegue fazer isso. E a gente tinha uma área lá de inovação que também nos ajudou, nos suportou, que tinha pipetadores, e a gente foi e validou a técnica durante 3 meses, foi até muito rápido. E a gente gerou uma economia, eram mais ou menos 30 mil por kit mensais, que a gente reduziu para, se eu não me engano, R$1.500. Então, no ano foram uma economia de em torno de R$300.000. E fora a técnica que eu levava 2, 3 horas para fazer e foi automatizada no equipamento em 1 hora. Então, eu digo assim, a gente precisa defender a nossa ideia. Claro que também a gente precisa se planejar, mas principalmente eu vejo que se a gente não tiver pessoas que nos escutem, que nos deem liberdade para nos ouvirem, que haja momentos de feedback e esses feedbacks hajam essas trocas, que as pessoas possam colocar ali as suas intenções, colocar os seus interesses, colocar até as suas insatisfações, porque a minha insatisfação era em estar fazendo uma técnica que eu vislumbrava algo mais prático. E como eu era da qualidade, já vinha da qualidade, eu sempre tinha esse viés de eficiência operacional, de eficácia, de fazer mais com menos e maximizar o tempo, né, e os recursos. Então, acredito que se a gente tiver um ambiente de escuta ativa, em que haja transparência, né, em que haja realmente as pessoas colocando de fato o que está acontecendo de forma transparente, sem, digamos, punição, retaliação por isso, sem críticas, e que a gente possa compartilhar nossos sentimentos, assim, que haja uma comunicação assertiva e empática e não uma crítica e uma
digamos, a pessoa nos intimide, nos constranja por aquilo que a gente está trazendo, isso faz com que haja mais liberdade, né, para essa escuta ativa, para direcionar também as pessoas da melhor forma, enxergando que há um ser humano ali por trás. E esse ser humano tem intenções, então ele quer se sentir valorizado pelas opiniões dele. Então, como é importante a gente conseguir também fazer parte das decisões e que alguém nos escute e nos valorize nós, também pela nossa, digamos, pelo nosso intelecto, porque muitas vezes a gente é contratada para fazer um procedimento operacional, mas a gente também está usando a cabeça ali, está usando, digamos, usando raciocínios em cima disso, né? Então, não está só atuando como uma pessoa operacional. E o passado, como tu falou ali do autoritarismo, ele exalta mais a produtividade em termos operacionais, mas não, muitas vezes, a abertura para fazer para produtividade, que é realmente tu ver como é possível fazer mais com menos, como é possível maximizar um procedimento, colocar cada vez mais uma oportunidade de melhoria dentro daquilo que eu estou fazendo hoje e não repetindo todo dia a mesma coisa, né, de uma forma automática, porque isso, venhamos que agora a gente está cada vez mais sofrendo com a inteligência artificial, então a gente está daqui a pouco sendo ameaçado de alguma máquina nos substituir, e eu sou do tempo, Ana, que eu trabalhava em equipamentos em que existiam 12 colegas fazendo a mesma coisa no equipamento, colocando a amostra, programando, tirando a amostra. E aí, bem nesse período, veio uma máquina que se chama uma esteira, que colocava de forma automática as amostras do equipamento. Então, essa esteira, ela simplesmente tomou o lugar de 12 pessoas nesse abastecimento de amostra de laboratório, e ficou só quem era da qualidade. No caso, eu fiquei, né, na época, no DASA, no Diagnósticos da América, em que eu trabalhei antes do Fleury. E eu acredito, assim, que se a gente puder trazer novas ideias, compartilhar, então, essas oportunidades de melhoria, a gente está trazendo valor para o negócio e não sendo um repetidor de processo que daqui a pouco pode ser substituído por uma máquina. Então, as empresas, elas têm que valorizar mais esses profissionais que tragam essa ideia, e isso fazendo isso de uma forma dando essa liberdade para que haja, então, essa fala, né? Essa receptividade de ideias. Eu acho que esse é o caminho de estabelecer essa relação de confiança e poder compartilhar sentimentos que estão nos incomodando, porque nós não somos um só, nós não somos máquinas, nós temos problemas internos, problemas pessoais, e quanto mais a gente puder ter liberdade para compartilhar também sentimentos que existem internamente com a gente, não só sentimentos em relação ao trabalho, mas até a nossa vida pessoal, como tu falou aí, eu também sou mãe, e tem dias que eu não posso não estar tão bem para me focar no trabalho de maneira produtiva, porque meu filho está doente e a minha cabeça não está 100% ali, eu não vou estar dando o melhor de mim, então eu posso ter liberdade de falar isso para minha líder, que eu não estou no dia bom para fazer talvez uma coisa mais, digamos, que exija maior atenção naquele dia, e que outro dia eu vou dar o melhor de mim, mas a gente não é 10 todos os dias, né? E a gente tem que estar, digamos assim, com liberdade de poder falar isso, não fingir ser uma perfeita, não fingir a perfeição, eu digo assim. Também dar espaço para essa vulnerabilidade, que eu acho que conecta e traz verdade, e traz sentimentos de que eu consigo fazer mais e melhor se eu puder ter essa segurança psicológica, né? Lu, você falou de uma coisa muito interessante, que a gente não pode ser máquina, né? E eu acho que a gente aceita muito bem os limites que a máquina coloca, né? Então a máquina tem lá a sua frequência de manutenção, lá diária, semanal, quinzenal, mensal, mas às vezes ela falha fora disso, fora do que é o esperado. E assim, quando ela para, ela simplesmente fala, ó, tô com um problema, ponto, parei. A gente aceita, a gente dá um jeito de contornar a rotina e fazer. Agora, quando somos nós, seres humanos, eu acho que a gente se coloca até num nível anterior à máquina, né? Porque essa máquina a gente respeita o limite dela, a gente aceita que ela parou, vai lá, faz uma corretiva, põe para funcionar de novo, e parece que nós, seres humanos, não temos sequer o direito que as máquinas têm, né? De falar assim, olha, hoje eu não estou funcionando bem, hoje eu vou funcionar 50%, amanhã vai ser 100% e tudo mais. E eu achei excelente isso que você trouxe, porque eu não tinha nem
pensado por esse lado, me fez refletir em relação a isso. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, né? A gente sabe que dentro da qualidade, principalmente na área da saúde, uma das questões, assim, que tem maior dificuldade para a gente é a subnotificação de problemas, né? Porque muitos Sim. processos não acontecem dentro do computador, assim, rastreável, são relações humanas, é o tete a tete com o paciente, por exemplo. Então, se alguém não reportar que aquilo ali aconteceu, o sistema como um todo, né, o sistema de qualidade não fica nem ciente disso. E é claro que os motivos de subnotificação, eles são diversos. São diversos. Não tem um só, né? Mas o quanto você Sim. acha que a segurança psicológica, na área da saúde especificamente, impacta nessa notificação dos erros, de incidentes, de efeitos adversos? E essa subnotificação, ela impacta muito em questão das pessoas não assumirem, terem medo de assumirem os seus erros, justamente porque errar, ele gera uma dinâmica emocional muito ruim. Até hoje, eu digo assim, poderia ser melhor, mas ainda o erro é visto como de forma pejorativa, de forma crítica. Há empresas ainda que descontam no funcionário ou expõem o funcionário, assim, não vou citar nomes aqui, mas muitas empresas grandes faziam essas apresentações em público com o nome das pessoas. Então, assim, o medo de errar é o medo da rejeição e o medo da crítica. Então, que é aquilo que eu falei antes, das pessoas terem a necessidade de perfeição para serem aceitas e existirem. Ou seja, eu só vou ser importante, eu só vou ser capaz, eu só vou ser reconhecido e eu não vou ser demitido e eu não vou ser constrangido se eu não errar. Então, eu tenho essa dinâmica da perfeição. Então, o que acontece? Muitas vezes esses erros estão subnotificados, sim, e até que se encontra esse erro, gera-se um erro em cascata, porque até tu localizar onde é que está o erro, em muitos setores estarem rastreando o erro, que poderia ter sido já na hora sido notificado ou sido reportado, há um retrabalho, uma perda de tempo, uma falta de tomada de decisão rápida para consertar, né, corrigir esse erro a tempo de ele chegar no paciente. E nós que trabalhamos em laboratório, nós sabemos que há perdas de amostra, há falhas técnicas, falhas administrativas de digitação, e aí não vou entrar muito em detalhes da origem desses erros, mas muitos desses erros, eles também têm a questão da pessoa estar num nível de exaustão, de alta sobrecarga psicológica ou sobrecarga de trabalho mesmo, que faz com que essa pessoa ela não esteja produzindo com a produtividade na produtividade ideal. Então, isso faz com que essas pessoas, muitas vezes, desviem a atenção que deveria ser dada para o trabalho para outras questões psicológicas que não foram dadas a devida atenção, em que ela possa, de repente, ter compartilhado com a líder aquele problema que ela estava tendo em casa, ou de saúde, ou, enfim, de morte familiar. Então, muitos erros acontecem na saúde justamente pela falta desse ambiente seguro de escuta ativa de problemas internos que estejam ocorrendo que as pessoas não podem compartilhar. E tem um dado que 95% dos trabalhadores escondem questões de saúde mental para abordar esses desafios pessoais, justamente porque eles sentem esse receio, porque não há transparência e que não há ambiente seguro para essa escuta. Então, muitas vezes, esses erros, eles ocorrem se houvesse uma maior receptividade e um maior espaço para fala, para escutativa, haveria, então, um maior bem-estar, um maior equilíbrio e as pessoas conseguiriam falar, né, questionar e serem transparentes para expressar aquilo que, de fato, ocorreu. Então, eu acho que prejudica muito, atrapalha muito a questão da solução, né, desses erros, a lentidão, frustração, ocorre retrabalhos, então, assim, é ruim eu digo assim, é ruim para todos isso. E venhamos e convenhamos que, como uma máquina é ser humano, é passível de erros, e a gente tem que aceitar que a gente não é perfeito e também aprender com esses erros, porque todo erro ele gera aprendizado e melhorias, né, em cima disso. Quantas empresas não refizeram seu protocolo e na ferramenta de PDCA a gente está sempre adaptando, né, o planejar, executar, até tu conseguir rastrear e padronizar novamente um processo, ele tem inúmeras oportunidades de melhoria. Então, se há mesmo um erro, ele houve por uma falha de processo
e não por a falha da pessoa. A gente bota muito a culpa na pessoa, mas será que não foi uma falha de processo? Então vamos olhar melhor se realmente como que está a dinâmica da equipe com as suas lideranças. Porque empresas que têm maior medo de errar, a maior rigidez, elas têm mais erros do que as empresas que há mais essa liberdade, justamente para ser quem elas são e até para poder errar, né? Então, Sim. acho que é importante colocar isso. É verdade, você tem toda a razão. Isso me fez lembrar uma situação que uma vez eu vi um psicólogo apresentando um trabalho dele, né, um resumo, assim, de um acompanhamento que eles estavam fazendo com executivos para monitorar exames laboratoriais e relacionado ao estresse, né? Então, o estresse de você ter que ter tomada de decisões importantes na sua mão. Então, aqueles programas de check-up de executivo, sabe? Então, eles fizeram acompanhamento por um tempo, estavam mostrando os resultados. E eu lembro que eu perguntei para esse psicólogo, né? Eu falei, poxa, você não pensou em tentar reproduzir esse estudo com o pessoal do laboratório? Porque eu acho que a gente ia encontrar resultados semelhantes. A responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos, daquilo que a gente está entregando e a importância que tem um resultado laboratorial na jornada do paciente depois, deixa a gente numa situação de estresse muito grande e, como você falou, às vezes uma sobrecarga, e tudo isso vai impactando na saúde desse colaborador que está ali na linha de frente, né, da empresa. Exatamente. Óbvio que não tinha nem passado pela cabeça dele isso, mas eu me lembrei, né, você contando tudo isso, me lembrei dessa situação. E, Lu, todos esses impactos que você falou, eles são todos reais, né? E eu acho que, em termos de processo, eu não vou nem desmembrar todos os impactos, como você, né, trouxe aí, citou alguns, mas especificamente em processo, eu acho que o principal problema é a recorrência do problema, né? É um problema que não se resolve, ele continua e fica patinando. E isso com certeza impacta em produtividade e qualidade não está desassociado de produtividade, né? Então eu queria saber, assim, para a gente fechar, quais são as suas principais recomendações para se criar um ambiente que favoreça essa produtividade? Então, como eu havia falado antes, então a gente tem que promover espaço para que haja esses momentos de escuta ativa, para que as pessoas não pensem que elas estão assim numa certa zona de risco, porque às vezes as pessoas elas estão bloqueadas muitas vezes para falar o que elas querem, então elas ficam num alto nível de tensão, essa questão aí de poder de decisão, de estar toda hora tendo que tomar decisões importantes, isso eleva os níveis de estresse justamente pela incerteza, pela insegurança de estar fazendo algo que está impactando, né, tem uma alta relevância cada decisão. Então, é claro que a saúde mental pode ser prejudicada. Então, tem que se olhar para o bem-estar também e o equilíbrio de vida dos colaboradores. Então, cada vez mais promover esse espaço de escuta, de equilíbrio de vida, de bem-estar, vai potencializar os talentos e vai fazer com que essas pessoas queiram ficar na empresa. E acho que cada vez mais as empresas estão promovendo ambientes de descontração, ambientes de pausa, ambientes para a saúde mental, tanto de convênios com a academia, meditação, para espaço também para tratamentos, para terapias e escuta de psicólogos. Então, que haja treinamentos para os líderes, para que os líderes estejam preparados para conduzir essas pessoas em situações em que as pessoas tragam problemas pessoais também, para que seja encaminhado de uma forma essas tensões e que se alivie essas tensões. Então, deve haver uma transparência também para falar assim, de sentimentos, como eu falei antes, que a nossa vida pessoal, muitas vezes, ela não está, a maior parte do tempo, ela está interligada com a vida profissional, e isso, na pandemia, ficou muito claro, né, que as pessoas tinham que fazer o home office e lidar com as suas questões pessoais. Então, eu tenho que, a todo momento, estar agindo de uma forma transparente e eu poder falar para o meu chefe que eu estou com um problema pessoal, que eu estou enfrentando um desafio muito grande também, para que eu consiga ressignificar essas relações e enxergar um ser humano além de uma máquina, além daquele uma pessoa que está ali contratada para me trazer resultado. Porque quando a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos resultados, as pessoas cuidam do trabalho. Elas sentem aquela relação de parceria, de equilíbrio. Então, eu sei que o meu
meu chefe, meu líder, ele está preocupado com o meu sucesso a longo prazo e me trazer benefícios. Então, em contrapartida, eu também quero trazer benefícios para a empresa e eu também vou agir nesse formato de parceria, dando importância para o negócio. Então, eu vejo muito essa relação aí de equilíbrio e sustentabilidade, de promover esses ambientes em que haja satisfação para os colaboradores, para que eles consigam produzir mais. Porque qual é o objetivo final disso tudo, quando a gente fala em segurança psicológica? É fazer com que as pessoas se engajem mais, se comprometam mais e sejam mais motivadas, com maior energia, trazer aí um protagonismo e uma autonomia. E essa autonomia de resolver problemas, de trazer soluções, ela só é dada quando há liberdade psicológica para isso. Para eu também dar espaço para ideias, trazer criatividade e aí para um objetivo de tudo isso também trazer inovação. Então, acredito que quanto mais feedbacks a gente conseguir dar de reconhecimento, que façam que as pessoas se sintam capazes, que elas se sintam valorizadas, elas vão se sentir mais pertencentes, né? Elas vão ter aí liberação de hormônios de dopamina, ocitocina, enfim, que trazem pertencimento e que geram também recompensa para essas pessoas, e essas pessoas vão se sentir mais engajadas a produzir mais. E quem tem a ganhar com isso são todos, porque automaticamente eu vou ter pessoas mais produtivas e mais livres para ser quem elas são, sem estar preocupadas em vestir um personagem, uma máscara, ou disfarçar algum problema que eu tenho que segurar porque eu não posso demonstrar. E aí entra a inclusão social, que é outro tema. Mas assim, a gente precisa muito dar essa liberdade para as pessoas serem de fato quem elas são, que eu acho que esse é o futuro, para elas conseguirem comunicar esse erro com maior segurança, sem esse medo de ser punido, ser retalhado, de ser desligado. Enfim, então acho que tudo isso para não promover também, como tu falou, a recorrência dos erros, porque uma vez que eu mantenho o mesmo ambiente rígido e que não haja essa liberdade, mais pessoas vão ter também, digamos, vão se reprimir a realmente ter a liberdade de falar aquilo que aconteceu de fato, né? E a gente aproveita tanto das pessoas quando a gente abre esse ambiente para escuta, e a gente sabe, às vezes, exatamente o que levou aquele erro, porque aí a pessoa vai lá e conta. Não, e quando tu vai fazer lá para trás os porquês, né? Vai investigar de fato as causas, o porquê pode ser até uma exaustão, uma sobrecarga, uma falta de funcionário. Tu vai ver que o problema não é aquele erro pontual ali, é lá atrás o erro. Então a gente tem que abrir espaço sim para investigar essas causas e trazer aí cada vez mais espaço para trazer oportunidades de melhoria. Acho que é isso. Lu, só tenho a agradecer mesmo, de novo. Obrigada de coração por tudo, por essa aula imensa que você deu aqui pra gente. Tá convidada para voltar mais vezes quando você quiser, tá? Ah, muito bom. Eu fico revivendo a minha época de controle de qualidade, em que a gente fazia aí a investigação dos erros e a gente classificava, e tu como participou também disso, a gente fazia uns fóruns e a gente abria muito espaço para as pessoas falarem e agora eu linko isso com a segurança psicológica, porque como é importante a gente ter essas conversas, ter esses ambientes seguros para gerar, então, realmente melhorias, né, e conseguir evitar a recorrência disso. Então, acho que é para isso que a gente está aqui e para promover isso no ambiente, nos ambientes, né, de trabalho. Achei super importante trazer isso para a qualidade e é um tema muito relevante mesmo a ser aí cada vez mais aprofundado pelas empresas. Obrigada, Lu. Gratidão. Te agradeço muito pela presença. Muito obrigada pelo convite. Com certeza vai ser um prazer voltar mais vezes. Com tudo isso que falamos, acredito que a resposta para essa pergunta está na ponta da língua, né? E aí? Qualidade é só obedecer? Não, né? Qualidade é monitorar, identificar erros, analisar causas, propor soluções, testar, cocriar e tudo isso de novo e de novo e de novo. E não tem como fazer tudo isso sem ouvir as partes interessadas. O cliente é uma parte interessada, o fornecedor é, a fonte pagadora é, e os colaboradores também. Esse foi um quê de quartel. Como você pode contribuir? Primeiro, curtindo e compartilhando, claro. Segundo, conecta com o Instagram Q de Qualidade. Esse será o nosso canal, onde a gente vai poder conversar e trocar algumas figurinhas. Além disso, você pode me enviar suas dúvidas, os seus elogios, as reclamações. Falei alguma besteira? Manda lá que eu corrijo.
Você encontrou alguma palavra com a letra Q e quer me desafiar? Manda lá no Instagram para mim. Eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra começada com a letra Q com alguma ferramenta ou conceito da qualidade. Try me!